paz de Jesus e amor de Maria esteja em cada um de vocês. Hoje, sexta-feira, 22 de abril, oitava da Páscoa. Deus te abençoe, Deus te ilumine. Uma feliz Páscoa e viva Jesus ressuscitado. Queridos irmãos, recordando então da Pizza da Missão, próxima sexta-feira, dia 29, e do nosso encontro do Reavivar também no sábado, dia 30, o grande encontro. Vocês, jovem, seja de espírito ou de idade, viver esse sábado conosco, próximo sábado conosco, lá na casa de missão. Permaneça mesmo nas perseguições. O Senhor nos prepara uma grande noite para bebermos deste manancial, que é a Escritura, que é a Palavra, que é o próprio Jesus. Queridos irmãos, o Evangelho desta sexta-feira está lá em João 21, dos versículos do 1 ao 14. Levante-se vossa mão contra os vossos adversários e sejam aniquilados todos os vossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois disso, tornou Jesus a manifestar seus discípulos junto ao lago de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Responderam-lhe eles: Também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhe Jesus: Amigo, não tendes acaso alguma coisa para comer? Não, responderam-lhe. Disse-lhes ele: Lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. Lançaram-na, e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se às águas. Os outros discípulos vieram na barca arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra, senão cerca de 200 covados. Ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei aqui alguns dos peixes que agora apanhaste. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhe: Quem és tu? Pois bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e lhes deu, e do mesmo modo o peixe. Era esta já a terceira vez que Jesus se manifestava a seus discípulos depois de ter ressuscitado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, esse evangelho ele é tão profundo, tão maravilhoso, que a gente aqui tem a tirar tantas coisas. Jesus, ele quer voltar à Galileia, se mostrou na Galileia para recordar aos discípulos o primeiro amor. Lembra quando Maria Madalena viu pela primeira vez Jesus ressuscitado? Ela vai dizer aos meus irmãos para ir até a Galileia. Jesus, então, ele quis aqui aparecer na Galileia para nos recordar o nosso primeiro amor, nosso primeiro encontro, nosso primeiro chamado, pela primeira vez que nós amamos a Jesus, o conhecemos, quando ele chamou pelo nosso nome pela primeira vez, quando nós escutamos o nosso pastor nos chamar. E aí no versículo 6, disse-lhe eles: Lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. Queridos irmãos, o que levou Pedro a voltar a pescar? Pedro é o cabeça visível da igreja, o nosso Papa. E aí veja que o poder que Jesus confiou a Pedro é tão grande que até na tristeza Pedro ele lidera, porque esses homens, aqui outros discípulos, também foram com ele pescar. Voltar a pescar aqui. Há 3 anos Pedro não pescava, desde que ele começou o seu ministério com Jesus. Muitas vezes queremos voltar. E aí, muitas vezes nós arrastamos pessoas conosco por conta da minha tristeza, da minha inclinação, do meu olhar para baixo para as coisas da terra. Então, tomamos posse, irmão, disso. Se Jesus nos confiou uma liderança, seja em nossa casa, em nosso trabalho, em nosso cotidiano, não ficamos tristes porque nós podemos levar os outros conosco. E aí, Jesus é tão misericordioso, tão amoroso, que ele aparece ali, ninguém o reconheceu ainda, e aí ele pede para então lançar a rede ao lado direito. É do lado direito que nós vamos tirar todas as graças, o lado direito do coração de Jesus que foi transpassado, que foi aberto para nos mostrar
que é dali que nós tiramos os bens, os tesouros da nossa vida. E aí então esses homens pescaram a noite inteira como nós fazemos, do nosso jeito, no nosso ego. Não, eu vou fazer isso, aquilo do meu jeito porque eu acho que vai dar certo. Aí eu fico no eu acho que vai dar certo, mas Jesus é fato, Jesus é razão e somente Ele que vai nos direcionar a dar certas coisas na nossa vida. E aí, então eles tentaram a madrugada inteira. Eis que o Jesus ressuscitado apareceu e disse: jogai a rede do lado direito. E aí eles pegaram muitos peixes, queridos irmãos. E aí então o apóstolo do amor, João, vai reconhecer depois deste fato, porque aquele que ama Jesus, aquele que é apaixonado, louco de amor por Jesus, ainda que ele dê uma vacilada, ainda que ele dê uma inclinada, ele reconhece. E aí João vai dizer: é o Senhor. E quando ele diz isso, então Pedro fica ali cheio de vergonha, porque ele estava nu, vai dizer a palavra. Ele colocou a túnica e se lançou ao mar, ele se jogou nas águas. Ali eu imagino quantas coisas passou na cabeça de Pedro, quantas coisas passou no seu coração, desde a traição, ou melhor, da negação, até este momento, quantas coisas não passou. Imagina Pedro dentro dele: nossa, Jesus está me vendo voltar a pescar, voltar às minhas coisas velhas, aos meus costumes. E aí então Pedro se joga nesta água, mas aqui que está o profundo, irmãos. Aqui é uma grande teologia, uma prefiguração do batismo. Veja que na nossa vida muitas vezes nós queremos se lançar, se jogar em tantas coisas, mas façamos igual Pedro. Pedro, como eu amo a vida de Pedro, como eu amo o chamado de Pedro, porque nos ensina tantas e tantas coisas. É necessário se lançar nessas águas, irmãos, as águas do batismo. Aqui é a prefiguração então das águas batismais, a água que nos purifica, a água que nos dá vestes novas. Veja que Pedro então estava sem as vestes. O batismo, irmãos, nos tira da condição de criatura e nos coloca na condição de filhos. Olha o quão é grandioso. E tudo isso acontece, irmãos, após a ressurreição de Jesus. Jesus, depois que morre na cruz e ressuscita, ele carimba, ele crava eternamente tudo aquilo que ele constituiu, que são os sacramentos da igreja, desde a Santa Ceia, enfim, todos os sacramentos. Aí vem o batismo, tudo graças ao sacrifício do Filho de Deus. E aí então eu tenho a oportunidade de fazer como Pedro, às vezes envergonhado pelos meus pecados, às vezes envergonhado de eu fazer do meu jeito, da minha vontade. Eu me lanço nessas águas, que é o batismo. E para se lançar nessas águas eu preciso reconhecer o quão eu estou errado, o quão estou em pecado e o quanto eu preciso da graça de Deus para converter o meu coração e que minha alma esteja purificada nessas águas. E aí é lindo também, depois de todo esse acontecimento, todos já ficaram sabendo que era o Senhor. E aí então eles tiram a rede, não estavam muito longe das águas. Quando eles chegam então à terra, ali à beira-mar, eis que estava um banquete preparado para eles, um fogo aceso. E aí o Senhor convida cada um deles para sentar. Queridos irmãos, quão profundo é isso? Quando então eu escolho pela graça, eu escolho converter o meu coração, eu escolho uma vida nova. Jesus nos prepara uma mesa, um banquete. Ali nós vamos se alegrar com Ele, ali vamos dar risada com Ele, ali vamos falar da vida com Ele, porque somente um íntimo, somente um coração apaixonado por Jesus, ele é capaz então de querer a conversão e depois da conversão querer ver uma vida nova. E é nesta mesa que Jesus vai nos conduzir. Então é ali que ele vai nos dar o melhor, o mais precioso, o banquete da Eucaristia, o banquete da vida, que são tantas graças que ele nos concede, seja até mesmo bem materiais, mas principalmente os espirituais. Ele nos dá tantos presentes. Estejamos então um coração grato que Jesus precisa e ele quer colocar no nosso coração, um coração grato. E aí então a vida nova que nos espera. Passamos por um momento tão forte na igreja, um momento mais forte, um momento mais importante, que é a passagem da morte para a vida, da vida velha para a vida nova.
do pecado para a graça. É um grande caminho que nós percorremos e agora um novo caminho vai ser derramado Espírito Santo sobre nós daqui a algumas semanas em Pentecoste. Preparemos o nosso coração, irmãos, e façamos também como João, reconhecer Jesus num ato tão maravilhoso. Lançai as redes ao lado direito. Se lance, irmãos. E o lado direito é o lado que Jesus está. O lado direito é o lado da graça. O lado direito é o lado onde estão os tesouros mais preciosos, mais maravilhosos que nós podemos encontrar. E é em Jesus. Jesus crucificado. Jesus que deu a vida por nós. Chega de fazer como o Pedro, que se dá o exemplo hoje de querer voltar à vida velha. Eis que as coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. É o que São Paulo vai dizer. E que nosso coração, então, se lance deste lado direito, onde está Jesus, para nos conduzir a uma vida nova. Queridos irmãos, Deus te abençoe, Deus te ilumine. Um ótimo final de semana. Curta, comente, compartilhe. Seja um evangelizador junto com o canal da Casa de Missão. Tenha um ótimo final de semana. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.